Semana passada, a Embaixada da Rússia no Quênia tuitou que a moeda do BRICS seria lastreada no ouro e que também seria anunciada na cúpula de Joanesburgo. E muita gente está negando essa possibilidade, e a Índia também já se manifestou, dizendo que não aprova essa ideia. Nesse vídeo, bora entrar mais a fundo nessa possibilidade e pensar como seria essa moeda do sul global e se o mundo vai voltar ao padrão ouro. Eu sou a Carol, cofundadora da Área Bitcoin. Se você quer aprender tudo sobre Bitcoin e como ele é um ativo macro importante em meio às turbulências geopolíticas, é só se inscrever no Bitcoin Starter. Lá tem mais de 100 aulas comentando tudo isso, além de estratégias de carteira, como comprar e guardar com segurança. O link está aqui na descrição. A Embaixada do Quênia não costuma falar muito pela Rússia, mas foi um tanto estranho ela ter confirmado que o BRICS criaria uma moeda lastreada em ouro e que seria anunciada na próxima cúpula do bloco. Ainda mais fazer isso numa postagem de Twitter. Nisso, o mundo inteiro compartilhou a notícia e está levando ainda mais a sério a possibilidade dessa moeda comum. Caso ela realmente aconteça e seja criada, deve ser o maior choque monetário no sistema financeiro atual nos últimos 50 anos. Afinal, o sistema financeiro não tem lastro no ouro desde 1971, quando os Estados Unidos acabou com a conversibilidade do dólar em ouro, e essa quebra de padrão ficou conhecido como o choque Nixon. E toda vez que um padrão monetário muda, essa mudança acontece como um choque, porque quebra o padrão usado até aquele momento. O padrão monetário de agora é o padrão dólar. O mundo usa o dólar como reserva de valor e também nas negociações comerciais. E para entender o impacto que isso tem, primeiro é preciso entender por que o ouro está sendo cogitado como lastro dessa moeda, como cada país do BRICS está lidando com essa possibilidade e o que pode acontecer depois. O ouro foi usado como dinheiro por milênios, isso por causa das propriedades dele, como a durabilidade, a capacidade de não deteriorar ou de gastar ao longo do tempo, da portabilidade, que é possível transportar para qualquer lugar, a divisibilidade também, que pode ser fracionada em gramas para tornar mais fácil negociar valores menores, a fungibilidade, onde cada grama de ouro é igual a outra grama de ouro e não existe diferença entre elas, a oferta limitada, porque o ouro é escasso, difícil de reproduzir e de falsificar, e todas essas propriedades diferenciam o ouro de sal e conchas de outros dinheiros do passado que já foram dinheiro. E é por causa dessas características todas que o ouro ficou milênios nos cofres de imperadores e famílias. As propriedades monetárias do ouro fizeram com que ele fosse o lastro do dinheiro do passado. O ouro também tem seus inconvenientes que fizeram com que ele perdesse o posto de padrão monetário. Ele é pesado e caro de transportar. Os países acabaram criando contratos que eram trocados entre si para facilitar as negociações. Foi aí que surgiram as notas de papel. E é aí que vem a ideia do lastro do dinheiro. No passado, todas as notas tinham lastro no ouro. Cada nota representava uma quantidade de ouro nos cofres do banco ou de quem emitiu aquele pequeno contrato. A possibilidade de trocar as notas por ouro de verdade era o que dava lastro para o dinheiro até antes de 1971. Mas como sempre, governos acabaram gastando mais do que recebiam e o lastro no ouro se tornou um inconveniente político. Eles queriam imprimir dinheiro para financiar guerras e manobras políticas na época. E foi aí que o lastro no ouro se perdeu. Retornar para o padrão ouro seria outro choque, porque forçaria países a gastarem apenas o que eles recebem em impostos e em venda de títulos a partir do aumento de produção e não da impressão de dinheiro e sem limite, assim como todos os bancos centrais fazem hoje. E retornar para o padrão ouro quer dizer parar de imprimir dinheiro. E isso muda tudo por dois motivos. O primeiro é que quem estabeleceu o padrão ouro não vai poder criar dinheiro sem lastro. E o segundo motivo é que coloca esse emissor dessa moeda em vantagem competitiva em relação a outras moedas que sofrem inflação monetária. A inflação monetária é a principal causa da inflação generalizada de preços, das subidas dos preços, né? Tanto que quando países aumentam o seu M2, a base monetária de dinheiro circulante, os preços sobem alguns meses ou semanas depois. E é por isso que tanto se fala que a moeda do BRICS poderia ameaçar o dólar e todas as outras moedas fiat, porque todas elas hoje operam sem lastro. Uma moeda com lastro no ouro traria mais confiança em comparação a um sistema global movido a impressoras e a desvalorização do próprio dinheiro. A grande questão é como esse lastro em ouro seria estruturado. Teria uma conversibilidade de 100% ou menos que isso? No passado, as moedas tinham 100% do lastro em ouro e com o tempo, com a necessidade de governos imprimirem dinheiro, esse lastro foi sendo reduzido até chegar a zero. Nas vésperas de 71, só 40% do dólar era de fato conversível em ouro. Vários países do BRICS estão lançando as suas moedas digitais, as suas CBDCs. E outra possibilidade, além de lançar a própria moeda, seria lançar todas elas individualmente lastreadas no ouro. Mas por que eles não fazem isso?
Bom, porque lastrear individualmente as moedas em ouro poderia, obviamente, acabar com a possibilidade das impressoras operarem localmente. Já uma moeda do BRICS, lastreada no ouro, serviria apenas de trilho para o comércio, assim como o dólar é hoje, um trilho, um padrão externo no comércio global. Ou seja, o mundo inteiro negocia em dólar, mas localmente usa suas próprias moedas. O dólar é o padrão monetário global entre países, mas nas negociações entre pessoas localmente é usada a moeda local. E é esse papel que o BRICS quer tomar. O objetivo não é fazer a moeda do BRICS para a população comprar pão na esquina, por exemplo. Essa diferença é crucial para entender a estratégia do BRICS. Ter uma moeda global lastreada no ouro que outros países podem resgatar, converter em papel ou em moeda digital, oferece muito mais confiança do que o dólar oferece e ainda permite que localmente os bancos centrais sigam imprimindo dinheiro de forma doidada. Outro ponto é que talvez essa moeda do BRICS não tenha lastro de 100%, mas sim de 50% ou 10%. E mesmo que seja 1%, já é alguma coisa mais confiável em relação ao 0% de lastro da moeda americana. Mas então, como cada país está reagindo a isso? Isoladamente, a Rússia há anos fala em criar uma moeda lastreada em ouro, mas nunca criou de fato. Ela vai começar a testar a sua CBDC, o rublo digital, agora em agosto. E em fala recente, o ministro das Relações Exteriores russo comentou também a hipótese de criar mecanismos de pagamentos entre países, mesmo se uma moeda única não for criada. Есть и другие идеи, которые идут в этом направлении. Эксперты по-разному оценивают возможности создания единой валюты, возможности создания расчетных хабов, но у всех экспертов, которые думают на перспективу, налицо стремление содействовать выработке, если не единой валюты, то платежных механизмов, которые будут ограждать всех участников процесса от произвола любого внешнего игрока. A China, ela já está usando o Yuan digital chinês, que além de ser totalmente conectado ao sistema de crédito social, a CBDC chinesa também tem prazo de validade, ou seja, não gastou, perdeu aquele valor. E esse é um mecanismo perverso porque penaliza quem poupa e estimula o consumo de um jeito um pouco torto. Porque para estimular a economia você acaba tornando o dinheiro perecível. E isso é acabar justamente com a durabilidade e a propriedade do dinheiro que eu mostrei antes, que tem no ouro. No Yuan, quem determina essa deterioração é o Banco Central Chinês e não as propriedades físicas e nem matemáticas, apenas propriedades políticas. Aqui no Brasil, as pesquisas do real digital estão a mil também, mas não fogem muito do modelo chinês. Segundo o arquivo no GitHub do real digital, ele vai poder ser confiscado, os saques podem ser travados, podem criar moedas de forma ilimitada e destruir moedas de endereços específicos. Ou seja, são as moedas fiat como já se conhece, só que com esteroides. Afinal, já é possível confiscar dinheiro das contas bancárias. Só que agora o processo é muito mais fácil, rápido e é só o Banco Central apertar um botão para poder confiscar o dinheiro do endereço de alguém. E apesar do real digital estar sendo desenvolvido, o presidente Lula tem se posicionado também de forma recorrente apontando para uma moeda do BRICS que reduza a dependência do dólar. Então, mesmo com a própria CBDC, o Brasil apoia a criação da moeda comum do BRICS. Já a Índia também vem criando a sua própria CBDC, a Rúpia Digital, mas ela foi a única que negou a moeda única do BRICS e não tem interesse em criar uma. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Índia, em uma conferência de imprensa, disse que a Índia não tem planos de criar uma moeda do BRICS e que a Índia poderia inclusive desistir da criação dessa moeda. There is no idea of a BRICS currency, if I understood your point rightly, that currencies to my mind will remain very much a national. Bom, a Índia tem boas relações com os americanos e com a Europa, com acordos comerciais e militares em bilhões de dólares. Provavelmente os indianos não querem ameaçar essa parceria que eles já têm com europeus e americanos para criar uma moeda única do BRICS. E a África do Sul também está desenvolvendo a sua própria CBDC e está na fase de prova de conceito. E é justamente lá que vai acontecer a cúpula do BRICS em agosto. Mas o que eu quero levantar aqui é que o padrão ouro, tanto de CBDCs ou de uma possível moeda do BRICS, não deve durar muito. Os governos sempre acabam recorrendo às impressoras porque eles não têm estímulo para gastar menos, e sim para sempre gastar mais. Além disso, existe uma grande diferença. O ouro foi adotado pelas pessoas como um dinheiro com boas propriedades. Já o dinheiro fiduciário dos governos, ele foi uma imposição. Não tem propriedades monetárias naturais e sim artificiais.
E o que mudaria de verdade para melhor é usar um dinheiro com propriedades monetárias melhores e que não possa ser monopolizado como o ouro foi e inflacione como o dinheiro fiat inflaciona. Existe um ativo que atende a todas essas características, o Bitcoin. O Bitcoin é mais durável e portátil que o ouro, porque é digital. Ele não estraga, não quebra, não rasga, você envia para qualquer lugar do mundo em segundos e é um custo infinitamente menor que enviar ouro. Ele é muito mais divisível que o ouro porque cada Bitcoin pode ser dividido em 100 milhões de partes, chamadas satoshis, e você ainda assim consegue movimentar. Um grão de ouro, por exemplo, você mal consegue enxergar e dividir em unidades minúsculas, para micropagamentos, por exemplo, pode fazer você perder essas unidades. E Bitcoin é fungível, um Bitcoin é igual a um Bitcoin e é muito mais fácil de verificar que o ouro. Se você baixar uma carteira, você já pode receber Bitcoin e o próprio dispositivo não vai aceitar nenhum Bitcoin falso, por exemplo. Já o ouro, uma pessoa comum hoje não consegue ter certeza se ela recebeu ouro de verdade. Aquele teste de mordida não garante nada. Só indo no Ourives muitas vezes para ter certeza ou carregando um certificado de um terceiro que atestou veracidade. Bitcoin é muito mais escasso que o ouro. Ele está matematicamente limitado a 21 milhões de unidades e não tem como criar mais Bitcoin além do que está projetado. Agora o ouro, novas jazidas são descobertas o tempo todo e isso sem contar que a mineração de asteroides está nos planos das empresas de viagem espacial. Bitcoin pode ser adotado como dinheiro pelas pessoas, assim como o ouro foi no passado, sem imposição de governos, como acontece com o dinheiro fiat. A única coisa que o ouro tem, que o Bitcoin não tem, é o tempo. O ouro tem milênios e o Bitcoin tem só 14 anos, mas ele segue sendo adotado de forma crescente e melhor compreendido como um ouro digital a cada ano que passa. Inclusive, por todos esses motivos, ele deve pegar parte da capitalização de mercado do ouro conforme for sendo adotado. Países aos poucos devem começar a questionar por que não lastrear suas moedas no ouro do futuro e não no ouro do passado. E é aí que pode estar o maior choque monetário de todos os tempos, que pode fazer Bitcoin chegar na casa dos milhões. Bom, resumindo, a panela de pressão para a cúpula de Joanesburgo está a todo vapor. A moeda do BRICS pode ser anunciada ou até um sistema de pagamentos entre o bloco pode ser anunciado. O tweet da embaixada russa pode ser uma forma de testar o terreno antes do anúncio de um jeito menos oficial e menos polêmico. Bitcoin vai sair mais forte de tudo isso porque toda essa questão traz à tona todo o debate sobre as propriedades do ouro que o Bitcoin replica e amplifica, levando à conclusão do porquê o ouro foi substituído no passado e como o ouro digital pode ser a chave para um sistema econômico mais justo. Conforme países e os blocos se derem conta dessa vantagem competitiva do Bitcoin em relação ao ouro e as moedas governamentais, uma corrida na direção do Bitcoin pode acontecer. E para quem quiser antecipar tudo isso, ainda dá tempo de se posicionar antes que mais países comecem a fazer isso. No Bitcoin Starter eu te ajudo a dar os primeiros passos para você começar e o link está aqui na descrição. Até a próxima e opt out!